E a vida cristã, se os irmãos pegarem lá do Antigo Testamento até o Novo, é construída justamente com encerramento de ciclos, né? E renovação de novos ciclos na vida dos crentes em Cristo, daqueles que temem a Deus. E aí eu estava meditando, até no dia 1º, eu coloquei uma mensagem lá para os irmãos, no grupo da igreja, dizendo que os irmãos deveriam adentrar um ano lendo a palavra de Deus, meditando e orando, porque isso é simbólico para como o ano deve se desenvolver. Né? Nós começamos o ano pensando em quê? Da forma que adentramos um caminho, talvez seja justamente o desenvolver dele. As coisas podem mudar, sim, mas quando adentramos com um propósito muito vivo no nosso coração, muito provavelmente seguiremos nesse propósito durante todo esse ciclo. Então, por isso coloquei isso lá para os irmãos e fizemos isso lá em casa. Né? Nos reunimos em família, a irmã Ruth estava conosco também, lemos a palavra de Deus, meditamos, oramos, refletimos sobre os textos, e eu acho que isso deve ser a tônica do nosso ano. Pastor, em 2027, eu acho que a tônica vai ser a mesma. Em 2028 também. Porque isso é o básico da vida cristã. E esse básico é que nos deixa de pé quando as coisas apertam. Não é inventar moda, né? Não é tentar alcançar o que está muito distante de nós. Se nós construirmos o básico, e o básico traz a ideia daquilo que é base, né? A nossa vida vai crescer muito melhor, vai prosperar muito melhor, e de todos os sentidos, né? Então, o que precisamos considerar, irmãos, quando iniciamos um novo ciclo? Não sei se os irmãos meditaram sobre isso, eu acredito que sim, e aqueles que não meditaram devem meditar, porque ainda é tempo. Estamos iniciando aí, primeiro domingo do ano, 2026. Quando a gente inicia um novo ciclo, o que a gente precisa considerar? O que deve ser básico para nós? O que deve ser base para o início de um novo ciclo? Então nós vamos ler um texto que para os irmãos pode parecer, né, estranho, porque inicialmente pareceu estranho para mim. Ué, o pastor se utiliza de um texto dos 10 leprosos, da cura dos 10 leprosos, para falar de um novo ciclo. Para mim também foi estranho. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos ler o texto. Lucas 17, a partir do versículo 11 até o 19, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Naquela época existiam muitas aldeias retiradas das cidades que justamente continham pessoas leprosas que não poderiam conviver em sociedade, né? E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Gostaria muito de trazer uma mensagem que trouxesse justamente esse conteúdo de como iniciar um ciclo, né? E aí eu comecei a pesquisar, desde o Antigo Testamento até o Novo, qual era o proceder dos servos de Deus quando se inicia um novo ciclo. Aí fui até Abraão, fui até Noé, fiz um culto. A primeira coisa que Noé fez depois que saiu da arca, né, foi um culto ao Senhor. Olha que coisa, né? Será que eu vou nesse aqui?
foi nesse texto, não. Aí foi adiante, foi a Moisés, foi a Josué, todo o simbolismo, né, de um marco, de um novo momento. Por exemplo, quando saíram da passagem do Mar Vermelho, o mar se fechou ali, Moisés adorou com um cântico ao Senhor. Josué, né, que teve tanto simbolismo à frente das batalhas do Senhor, e toda batalha trazia um simbolismo diferente, ele trazia um marco para o povo, dizendo: essa batalha aqui, quem venceu foi o Senhor Deus, e não eu, nem o povo. Deus não confirmou nenhum texto desse no meu coração. É o Espírito Santo de Deus falou sobre o meu coração, os 10 leprosos. E eu, em oração, falei assim para o Senhor: mas, Senhor, não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre o início de um novo ciclo. E o Senhor, através do Espírito Santo, falou ao meu coração: o que voltou a glorificar. Eu conheço o texto, Senhor. Eu sei qual é o conteúdo desse texto. Mas eu vou lá ler. Contei isso para minha família, né? Estava sozinho em casa, eles tinham saído. E eu fui no texto ler. E Deus montou o sermão todinho assim para mim. E ali estava o que eu queria falar à igreja. Que, na verdade, o que o Espírito Santo quer falar à igreja. Esse texto aqui nos fala de um novo ciclo. Concordam comigo? Esse texto fala de um novo ciclo para quantas pessoas? 10 pessoas. 10 pessoas tiveram aqui um novo início, sim ou não? Né? Quando Jesus fala para eles assim, quando eles clamam, Jesus cura e fala para eles assim: vão se mostrar ao sacerdote. Ali Jesus estava falando para eles cumprirem a lei, porque um novo ciclo de vida estaria começando. Onde estaria começando? A partir do momento que os sacerdotes constatassem aquilo que eles já haviam constatado. Que Jesus os havia curado. A partir daquele momento ali, todos os 10 começariam um novo ciclo de vida. E a primeira coisa que nós temos que observar aqui, quem proporcionou esse ciclo de vida? Jesus. A misericórdia de Jesus nos permite adentrar num novo ciclo de vida. Sim ou não? Alguém duvida que ele que nos permitiu passar de 2025 para 2026? Alguém duvida disso? Certamente que não. Pelo menos dos irmãos aqui, eu creio que não. Todo início de ciclo nós devemos a quem? A Deus, a Cristo Jesus. É Ele que nos proporciona uma nova fase, uma nova mudança, um novo início. Por que é importante nós considerarmos isso? Porque se nós não considerarmos que é Ele que nos proporciona, nós vamos iniciar longe dele. Concordam comigo? Se nós não nos lembrarmos que foi Ele que proporcionou, nós vamos começar o novo ciclo já longe daquele que proporciona todas as coisas. Não é verdade? E olha só que interessante, 9 deles não fizeram isso? Quantos tiveram um novo ciclo? 10. E quantos não reconheceram que a misericórdia de Jesus lhes proporcionou um novo ciclo? 9. Então é possível que aconteça conosco também, não é verdade? É possível que aconteça conosco. Nós começarmos um caminho, um projeto, um ano, um momento, uma fase da nossa vida sem reconhecer que Jesus é que proporcionou, que nos levou até aquele momento, que nos capacitou, que cuidou de cada um de nós, que nos purificou, como foi esse caso aqui, que nos santificou, que nos salvou,
e que nos dá uma viva esperança. Quer cheguemos ao novo ciclo, quer não. Não é? Porque a esperança que Jesus nos deu não significa que nós vamos perdê-la quando se encerra a nossa fase, o nosso ciclo sobre a face da terra. Não é? Porque a esperança que Ele nos deu se realiza na glória dos céus. Não se encerra aqui. Então, em Jesus, irmãos, o nosso ciclo, quando termina? Nunca. Porque as palavras dele nunca vão passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Significa que a promessa dele nos segue até quando? Até a eternidade. Até a eternidade. Quando Jesus falou para esses 10 aqui, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos, de que forma que eles ficaram limpos? Crendo em quê? Na palavra de Jesus. Eles não clamaram pela misericórdia? E a misericórdia de Jesus se revela principalmente, sabe em quê? Na sua palavra. Porque em Romanos 15, que acabamos de ler, versículos 4 a 6, nós vemos que pelas Escrituras se renova em nós a esperança com consolo e cuidado. Não tem lógica isso, irmãos? Como é que eu sei que Deus está cuidando de mim? Deus todos os dias precisa falar comigo, eu estou cuidando de você? Precisa? Por quê? Porque todas as vezes que eu leio a Bíblia é para mim fonte de cuidado de Deus e fonte de consolação de Deus, que alimentam a minha esperança. Não é? É isso que acabamos de ler, irmãos, em Romanos 15. Paulo escrevendo à igreja justamente isso. Nós temos a palavra de Deus que renova em nós a esperança, porque sabemos que a misericórdia de Jesus está continuamente conosco. Elas se renovam a cada manhã. Olha que coisa interessante, né? O Antigo Testamento se revelando no Novo, na vida dos servos de Deus. E assim, experimentando a misericórdia dele. Em nenhum momento nós podemos esquecer que é ela que nos acompanha durante todo o novo ciclo. Ele nos permitiu adentrar e a misericórdia dele vai continuar nos acompanhando durante todo esse novo ciclo. Os 10 tiveram essa misericórdia, não é isso? E agora a gente começa a adentrar justamente, especificamente, num caso em que foi diferenciado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia de Deus está disponível a todos, aqueles que querem crer em Jesus, que olham para a cruz do Calvário e se prostram reconhecendo-se pecadores e que ali está o perdão de Deus e a salvação de Jesus Cristo. Misericórdia de Deus, vamos dizer assim, não vou usar o termo teológico, mas é a misericórdia ampla, é o amor amplo. Não é? Existe o amor amplo de Deus e o amor restrito de Deus. O amor amplo de Deus é para toda a humanidade. Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, amor amplo. Agora, existe o amor restrito de Deus aos seus servos, aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Em nenhum momento isso deve nos levar a alguma exaltação nossa perante alguém, de forma nenhuma. Porque nós sabemos exatamente que recebemos isso por graça. Não foi por merecimento. Então não há exaltação nossa, mas a obra de Deus em nossas vidas. Mas a verdade, irmãos, é que quem se aproxima de Cristo tem um cuidado todo particular.
E quando iniciamos esse novo ciclo, eu estou me referindo aos irmãos. Esse cuidado particular de Jesus, ele precisa estar muito vivo em nossos corações. Até mesmo para que nós iniciemos esses ciclos com convicções no nosso coração. Aquele que crê nessa misericórdia, crê nesse amor, precisa ter convicção. Eu tenho falado muito de convicções aqui, né? Nós temos vivido tempos voláteis, muito voláteis, né? E eu tenho falado para os irmãos que nós precisamos alimentar convicções de fé no nosso coração. Quem tem convicção, as coisas ao redor mudam, mas ele permanece de pé. Quem tem convicção, vai uma maioria para um lado, mas ele continua seguindo no caminho convicto. Veja, a guerra estava lá na Ásia. Não estava? Falar a Ucrânia, aquela região do Oriente Médio, sempre viveu em guerra, né? Estava bem distante, não estava? Sim ou não? Nesse final de semana chegou bem perto da gente. É disso que eu estou falando. E aí? A gente começa a botar a mão na cabeça, se desesperar, o que vem para cá, o que não vem. Né? Ou com discernimento espiritual, a gente analisa a situação e continua crendo na misericórdia de Jesus Cristo sobre a nossa vida e alimentando as nossas convicções de que a Bíblia está se cumprindo. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. O fim está próximo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo está às portas. O juízo de Deus está muito próximo. Aquele que ainda não se entregou à fé em Jesus Cristo precisa pensar sobre isso. Chegar no momento do juízo de Deus, a sua situação não tem mais como mudar, porque você rejeitou Jesus como Salvador durante toda a sua vida. Diante dele você vai estar, ele como juiz, como Salvador já não mais. Ele só vai julgar e separar quem pertence a ele e quem não pertence a ele. Exatamente isso. Direita e esquerda. Né? Para onde foram os 9? Começaram o seu novo ciclo de vida. Eles podiam fazer isso? Claro que sim. Jesus falou para eles, mostrem seus sacerdotes, o que simbolizaria um novo ciclo de vida. Para os 10. E olha como voltou. A partir do versículo 15 diz assim, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. Quantos eram? Para onde foi a maioria? Viver a sua vida. É isso que representa aqui. 9 foram viver a sua vida. E 1 foi viver a vida que Cristo queria para ele. E na sua convicção de fé, não se deixou contaminar pelo caminho dos 9. Ou seja, da maioria. O Evangelho é um caminho estreito. E esse caminho pertence a quem? A Jesus Cristo. Caminho estreito. Os 9 optaram pelo largo. E 1 optou pelo estreito, que é viver a vida diante de Jesus Cristo. Novos ciclos, irmãos,
devem alimentar convicções, antigas convicções. Novos ciclos devem alimentar antigas convicções. Não importa onde vá a maioria, não importa onde vá a sociedade, não importa onde vão as ideias e as ideologias desse mundo, eu vou continuar junto do meu Senhor e Salvador. É lá que eu quero estar. Enquanto os 9 foram para os sacerdotes, um foi diante de quem? Do Filho de Deus. É dessa forma que eu quero começar a minha vida. É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo. Esse texto está dizendo a forma que eu quero começar a minha nova vida diante de Jesus Cristo. A forma que eu quero começar esse novo ciclo é diante de Jesus Cristo. Eu não quero estar em nenhum outro lugar a não ser diante do meu Salvador e Senhor. Isso é convicção. E convicções não se permitem contaminar. Outra coisa aqui, nós precisamos iniciar um novo ciclo, lembrando que nele nós devemos ter o compromisso da adoração e da glorificação a Jesus Cristo. Como é que ele voltou, irmãos? Primeira coisa que ele fez quando encontrou Jesus. Qual foi a posição dele? Prostrou-se completamente com o rosto em chão, em terra. Isso é uma atitude que nós conhecemos durante a Bíblia toda como uma atitude de adoração. Apesar de ser samaritano, esse homem não tinha costume de se prostrar diante de pessoas. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo: tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Em completa humilhação e completa submissão. Quando queremos adorar verdadeiramente a Deus, não pode nos faltar humilhação, submissão e dependência. Uma vida sincera com Deus não pode faltar esses elementos. Porque no simbolismo de se prostrar está incluído tudo isso. Tudo isso. Então, um novo ciclo deve se começar de que forma? Em adoração, em louvor, em glorificação, que Jesus pergunta assim: onde estão os outros? Só um voltou para dar glórias a quem? A Deus. Quando você adentra um ciclo, você pensa ser glorificado? Ou dar glórias a Deus? Tomara que seja assim, né? Tomara que seja assim. Esse vai ser o ano o quê? Da vitória? Vai ser o ano da colheita? Estava conversando com a Ana, né? Olha, irmãos, está difícil viver o Evangelho sem rir. Porque algumas pregações são piada. Para mim são piada. Deve ser para os irmãos também. Os pastores coaching, né? Que parece até... pregam, parece até numerologia. O horóscopo faz a mesma coisa. Lembra do horóscopo lá no jornalzinho? Vinha lá. Olha, esse ciclo na sua vida, para quem é de não sei o quê, sei lá o quê, Sagitário, sei lá. Né? Vai começar assim, assim, assado, vai ter desafios, mas você vai ser vitorioso, porque vai ser o período da colheita. Aí a gente olha para as pregações na virada do ano, dizem a mesma coisa. A mesma coisa. Vai ser o ano da vitória, o ano da colheita, o ano da prosperidade, o ano da regeneração, o ano da... E se não for? E se não for? E se for o ano do desafio? E se for o ano da dor, da tristeza, da angústia? Abacuque ainda
a figueira não floresça, que não tenha alimento, que faltem os recursos, eu me alegrarei no Senhor. E essa é a pregação bíblica, né? Eu dou exemplo porque realmente é exemplo. Nós precisamos pegar o exemplo de vida que está ao nosso redor, irmãos, e replicar na nossa vida. No final de 2024, Mariana podia estar replicando uma porção de coisa para 2025. E pode ter projetado uma porção de vitória. Mas Deus não quis que fosse assim. Passou do ano de 2025 todo praticamente tratando câncer. Mas Deus deixou de ser glorificado na sua vida, meu irmão? Deus deixou de cuidar da sua vida porque não foi o ano da prosperidade? Não foi o ano da colheita? A nossa fé nos prepara para vivermos tudo diante do nosso Deus. Pode ser que uma parte do ano seja de colheita e o outro seja de despesa. Não é? No ano de 2024 para 2025, a irmã Bruna, por exemplo, não pensava que ia ficar desempregada. E teve que passar pelo desemprego. Eu estou dando exemplo aqui, irmãos, porque é loucura a gente adentrar em pregações que parecem mais astrologia, numerologia do que evangelho. E se bobear, a gente começa a ouvir essas coisas e projetar, porque mais da metade, eu digo sem medo de errar, mais da metade no meio evangélico acredita nesse tipo de palavra. Distanciado da palavra de Deus, isso não é fé em Cristo. Não é fé em Cristo. Você tem que fazer propósitos de glorificar Jesus Cristo, seja qual for a circunstância da sua vida. Propósitos de adorar a Jesus Cristo, estar prostrado diante dele, seja na vitória ou na derrota. Afinal de contas, qual o tempo de estarmos vivendo diante dessa situação, de estarmos adorando o Senhor Jesus Cristo? Em que tempo, em que circunstância nós devemos estar ausentes disso? A Bíblia ensina que existe algum momento que nós temos que estar ausentes da adoração, do louvor, da exaltação, da glorificação de Deus? Claro que não. Claro que não. Isso sim edifica a fé. Cada vez mais. Nós sabemos passar por todas as circunstâncias da nossa vida, adorando e glorificando o Senhor Jesus Cristo. Até mesmo porque Ele requer isso de nós. Sabiam disso? Muita gente que adentra 2026 pensando assim, o que eu vou ganhar de Deus? O que eu vou ganhar de Deus? O que Deus tem para mim esse ano? Estou com a mão estendida. Estende a mão aí. Quando deveríamos adentrar 2026, perguntando para nós mesmos, o que eu posso dar ao meu Deus e ao meu Senhor Jesus Cristo? O que eu posso servi-lo? Em que eu posso servi-lo melhor? Como eu posso melhorar isso? Assim que deveríamos, né? Porque o Senhor Jesus requer isso de nós. Quando um volta, o que Jesus faz? Os irmãos lembram do texto? Sem olhar. O que Jesus faz? Onde estão os outros 9? Ele fala assim, não foram os 10 curados? Quantos Jesus esperava, irmãos, para prostrados adorarem a Ele e glorificarem a Deus? 10. Então Jesus deseja de cada um de nós que comecemos um novo ciclo, perguntando para Ele o que Ele deseja de nós. E não tentando identificar ou
adivinhar o que Jesus quer, ou com as mãos estendidas para receber alguma coisa, que o Evangelho não é receber, é dar. Nós começamos a vida cristã entregando, não é recebendo. Como é que você recebe a salvação? Entregando primeiro o quê? Sua vida. Você entrega a sua vida e Jesus vai e te concede graça, salvação, santificação, purificação, perdão. Sem você entregar a vida, vai ser só uma questão intelectual. Você continua vivendo a sua vida, sabendo que Jesus pode te dar isso tudo e vai continuar aqui vivendo como um miserável espiritual, porque não alcançou a graça de Jesus Cristo. Crer é fé com entrega. Nós adentramos a vida cristã nos prostrando aos pés de Cristo para podermos receber. Então nós temos que adentrar um novo ciclo, perguntando: Jesus, o que tu queres de mim esse ano? O que eu posso fazer para te servir melhor? Me usa cada vez mais. Indica para mim qual o caminho que tu queres para a minha vida. E esse homem teve isso tudo e muito mais, né? Que ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, irmãos, concluindo, que nós possamos adentrar um novo ciclo, lembrando da misericórdia de Jesus. Foi Ele que nos concedeu a possibilidade de adentrarmos nesse ciclo. Que as nossas convicções no Senhor, de fé, sejam cada vez mais alimentadas dentro de nós. Que a nossa posição diante de Deus sempre seja de adoração e de glorificação do seu santo nome. Em nenhum momento, seja qual for o projeto de vida, nós tentemos nos exaltar a nós mesmos. E que, por fim, irmãos, nós adentremos nesse ciclo, perguntando a Jesus: Senhor, o que tu queres de mim? Faça a tua vontade na minha vida, porque eu não quero receber nada, eu quero dar para o Senhor. Indica para mim como posso te servir melhor durante esse ciclo que se inicia na minha vida pela tua graça. Amém?